Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da homeopatia e de medicamentos homeopáticos que podem ser indicados em casos de síndromes gripais e outros problemas relacionados, no caso agora, à pandemia. O nosso objetivo é tentar fazer com que se desmistifique, se facilite o uso de medicamentos homeopáticos durante essa pandemia. Hoje nós vamos falar sobre um medicamento muito importante que usamos com muita frequência na prática diária, não só no caso da epidemia. Mas antes a gente também quer falar um pouquinho sobre o uso do medicamento homeopático de forma geral. Nós já falamos que o princípio da homeopatia é o princípio da similitude. O remédio homeopático ele estimula o organismo a reagir, como se fosse a grosso modo uma vacina, e é óbvio que é necessário que nós tenhamos um controle da dose. A dose ideal é o que Hahnemann preconizava para a gente poder ter resultados duradouros, efetivos, sem que ocorra uma agravação, que é aquela piora após o uso do medicamento homeopático. O remédio homeopático, então, ele funciona pela ação, que é semelhante à doença, provocando uma resposta, uma reação no sentido da cura, que é o que a gente é um pouco diferente do que a gente já está acostumado na prática cotidiana. Quando a gente tem uma inflamação, a gente usa um anti-inflamatório, tem uma dor, usa um analgésico. O remédio homeopático não, ele vai tentar estimular o organismo pelo princípio da similitude. E um grande medicamento que é usado nos casos de problemas respiratórios, e especialmente agora na pandemia, é o Arsenicum album. Esse Arsenicum album é um veneno, é aquele veneno que as pessoas usavam antigamente quando queriam se intoxicar ou intoxicar as pessoas. Então, um mineral altamente tóxico que tem uma série de propriedades terapêuticas também, né? Mas o remédio homeopático ele atua em diversos planos, tanto organicamente quanto psiquicamente. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas o que a gente quer ter foco agora é na questão do uso do Arsenicum album para síndromes gripais em época de pandemia de Covid. Todo o estudo que fizemos, que precede essa nossa prática clínica na unidade básica, ele se deu a partir de um conjunto muito grande de sintomas obtidos em cerca de 27 pacientes. E esses sintomas foram sintomas relacionados à Covid, então a uma doença, não ao doente. Nós chamamos isso em homeopatia de gênio epidêmico. Então o estudo do remédio homeopático que vai ser indicado, ou um conjunto de medicamentos homeopáticos que serão indicados para uma determinada patologia. No caso agora, os sintomas clássicos que foram obtidos desde os primeiros casos na China, eles ainda são utilizados de forma muito detalhada para o estudo do medicamento homeopático, ou melhor, para se compreender quais os medicamentos homeopáticos estão relacionados com aquele quadro. Bem diferente do que a medicina tradicional está acostumada a fazer. E o nosso grande desafio é tentar aproximar esses dois universos através de metodologias de estudos e de pesquisa que a gente vai estar desenvolvendo e também usando os princípios da homeopatia. Por isso é importante vocês entenderem como o remédio homeopático funciona e como nós estudamos os medicamentos homeopáticos. Eu quero lembrá-los que o remédio homeopático ele não é experimentado em animais camundongos, ou ratos, coelhos, cães. Ele é experimentado em pessoas. E nós fazemos também profundos estudos toxicológicos dos medicamentos que têm também, quando utilizados em doses adequadas, propriedades terapêuticas muito interessantes. É o caso do Arsenicum album. O Arsenicum album foi um dos medicamentos que mais apareceu na repertorização de sintomas da Covid. Quais são os principais sintomas? Astenia, um cansaço muito intenso, dor de cabeça, febre, né? Alterações do paladar e do olfato,
dores de cabeça, acho que eu já falei. E um aspecto bem interessante é a ansiedade, né? O fato de estarmos em contato com uma patologia grave, como é o caso da Covid, gera no indivíduo uma grande ansiedade e inquietude, uma grande preocupação. O arsênico, ele é um medicamento que a gente utiliza no cotidiano também para quadros de síndromes do pânico e transtornos de ansiedade. Mas isso é um outro caso, a gente vai ter que se prender aqui aos sintomas que foram repertorizados, isto é, que foram estudados e analisados para que se chegasse a alguns medicamentos. Nós vamos trabalhar com arsênico, fósforos e briônia, são os 3 medicamentos principais. Mas, por coincidência, um dos remédios homeopáticos também bastante utilizados em várias pandemias é a quina, que a gente já falou um pouquinho da quina. E hoje na alopatia se busca também estudos que comprovem a ação da hidroxicloroquina para o combate do vírus da Covid. Nós não temos essa pretensão de combatermos o vírus da Covid. Nós queremos fazer com que o organismo tenha uma condição satisfatória de reação adequada para que não ocorra a progressão da doença. Por isso nós optamos em fazer um estudo dentro da atenção primária, na medicina de família e comunidade, nas comunidades que nós atendemos. Então, nesse sentido, é importante compreender e conhecer a propriedade desses principais medicamentos, no caso o arsênico. O arsênico se caracteriza por uma grande prostração. Vou falar do arsênico e suas indicações e seus sintomas para a Covid. Por quê? Porque existem muitos sintomas relacionados ao arsênico, então o foco agora vai ser a Covid. É muito interessante a gente analisar a prostração da pessoa que está com Covid. Claro que isso ocorre por alterações hematológicas, alterações de perfusão sanguínea, de oxigenação, né? O aparelho respiratório está com um processo inflamatório intenso e a pessoa tem uma dificuldade de fazer movimentos e é algo desproporcional em relação a uma doença qualquer. É uma das principais queixas, né? E este sintoma está relacionado a um esgotamento em que o paciente não percebe a verdadeira dimensão desse processo. Muitas vezes ele está com uma perfusão muito baixa, perfusão de oxigênio muito baixa, se sente cansaço, mas não percebe a gravidade desses sintomas. Então, às vezes, esse processo vai se agravando e o paciente de arsênico ele tem uma característica importante relacionada à sua ansiedade, que é uma inquietude. Só que essa inquietude, quando o indivíduo está com essas alterações de prostração, de cansaço, de debilidade, ela acaba se manifestando com uma sensação de dificuldade para fazer pequenos movimentos. Mas ele, arsênico, é uma pessoa inquieta e dentro dessa inquietude vem o estranhamento por conta desse excesso de cansaço, excesso de fraqueza, uma sensação de fraqueza. Isso aparece de uma maneira repentina no indivíduo de arsênico, não aparece progressivamente. De repente, ele manifesta essa brusca astenia, um cansaço muito rápido, às vezes com intensa alterações da sua prática no cotidiano, de pequenos movimentos, né? Ele tem desejo de inquietude, ele não se mantém quieto na cama, por exemplo, durante o repouso. A pessoa de arsênico, ela se mexe muito na cama. Essa é uma característica interessante de arsênico. Um detalhe, arsênico também é muito usado em broncoespasmos, quadros de bronquites infantis, a criança que tem muita inquietude, não dorme direito, acorda assustada à noite, na madrugada, pode ser indicado arsênico para esse tipo de quadro. Mas a pessoa de arsênico, ela
tem essa inquietude, especialmente na cama e de manhã, quando acorda. Então, são alguns detalhes importantes. Mentalmente, a pessoa de arsênico, ela também é inquieta. Ela é uma pessoa muito meticulosa, detalhista, organizada, gosta das coisas no seu devido lugar. Se tem um quadro torto, ela vai lá e modifica. E é uma pessoa que, durante o processo de Covid, ela não perde essas características, só que isso vem associado com uma sensação de impotência e de medo, com ansiedade, porque ela tem medo, muito medo da morte. Então imagine uma pessoa que está manifestando alterações relacionadas à Covid. O medo da morte, que é uma doença muito grave, ele é muito frequente. E esse é um sintoma importante que a gente trabalha também na alopatia, ou desculpe, na clínica diária, com o rótulo de síndrome do pânico, né? Em homeopatia, nós detalhamos os sintomas, nós evitamos ao máximo essas generalizações sintomatológicas, nós procuramos o indivíduo, né, ou o medicamento associado àquele indivíduo. Então, nós estamos falando tanto de sintomas da Covid quanto do indivíduo, que é o arsenicum album. Então, nós já falamos que tem ansiedade, inquietude, muita prostração, e uma coisa muito interessante de arsenicum é o tipo de sede. Tem muita sede em pequenas quantidades. Bebe de pouquinho em pouquinho, com frequência, uma quantidade razoável de água, mas sempre de pouquinho em pouquinho. Porque se toma grande quantidade, sente alterações digestivas. Ele é um medicamento relacionado também a diarreias. Então, quando nós temos quadros de Covid relacionados a alterações do tubo digestivo, com diarreias líquidas, escoriantes, esse é um medicamento que nós podemos pensar. É muito interessante isso. Além disso, tem uma tosse intensa, uma tosse principalmente ao anoitecer, uma tosse geralmente na cama, né? Então é bem importante nós conhecermos essas propriedades. Uma característica própria de arsênico é piorar os seus sintomas às 3 horas da manhã. Então acorda às 3 horas da manhã com falta de ar, ou com muito cansaço, ou com muita ansiedade, ou mesmo com a sensação de medo e a sensação de morte. Então, é bem interessante. Outro sintoma que pode estar relacionado é a febre. A febre também no meio da noite. Por volta da meia-noite a pessoa tem algumas alterações de febre, né? Aumento da temperatura e com isso uma sensação de mal-estar, né? Uma sensação de fraqueza. Uma outra característica interessante e comum é a cefaleia. A cefaleia de arsênico, ela muitas vezes ocorre na metade da testa, ou de um lado ou de outro. E a cefaleia tem sido muito frequente nos casos de Covid, né? Tem vários tipos de cefaleias retroarbitrárias, frontais. Só para ilustrar um pouquinho, um medicamento que é muito útil nos casos de cefaleia, quando predomina a cefaleia, é a briônia. A briônia é diferente de arsênico, porque a briônia ela não tolera o movimento, eu já falei isso. E arsênico ele tem uma tendência, por conta da ansiedade, a um movimento constante. Então, nós já falamos da ansiedade, da sede, do medo, a sede de pequenas quantidades, o medo, a cefaleia em apenas um lado do couro cabeludo, da cabeça. E é claro que a sede, ela vai ser importante na hora de fazer um diferencial no diagnóstico. Então, você vê que é um sintoma geral, não é um sintoma teoricamente tão significativo. Mas sempre os medicamentos homeopáticos que estão relacionados à Covid também têm essas alterações de sensação de gosto e de olfato, né? Mas fica aí o perfil de arsênico para a Covid. A gente está mandando um material para vocês que vai complementar essas atividades
onde a gente vem somente introduzir o conteúdo. Mas a prescrição do medicamento Arsenicum album, ele é uma prescrição relativamente fácil. Pessoas inquietas, ansiosas, com medos, muitos medos. Às vezes medo de ficar sozinho, medo da morte, piora de madrugada, a febre piora da meia-noite às 2 horas, uma extrema inquietude, ansiosa, principalmente na cama, não consegue ficar parado. Uma tosse também, que vem muitas vezes com uma sensação de falta de ar, e o cansaço, um cansaço muito grande. Além disso, a sede. Voltamos a falar da sede. A sede ela é muito importante. Sede frequente e intensa, geralmente em pequenas quantidades. Ah, mas eu atendi uma pessoa com essas características, mas ela bebe água em grande quantidade. Óbvio que não vai ser esse detalhe que vai definir o remédio. O que define o remédio é a totalidade dos sintomas. Por isso que a gente se prende muito ao detalhamento dos sintomas na clínica convencional, quando nós hierarquizamos, ou melhor, pegamos um grande conjunto de sintomas, selecionamos os mais importantes, hierarquizamos, e a partir daí a gente vê quais são os medicamentos relacionados a esses sintomas. Então o processo é relativamente simples. Se torna complicado porque nós temos em homeopatia um arsenal terapêutico com mais de 2.000 medicamentos. Opa, caiu o microfone aqui. E com esse grande número de medicamentos, às vezes a gente acaba tendo a dificuldade de definir qual é o medicamento mais apropriado, qual é o medicamento mais adequado. Por isso, o estudo da matéria médica, que nós chamamos, ela tem que ser feito no cotidiano. Então, eu vou mandar para vocês um material para vocês terem ciência dessa matéria médica, e aí a gente depois vai comparar o arsênico com a briônia e o arsênico com o fósforos e o fósforos com a briônia. Essa matéria médica comparada nos ajuda a clarear, porque quando nós temos um primeiro contato com os medicamentos homeopáticos, parecem muito gerais os sintomas, mas na verdade os sintomas em homeopatia eles são detalhados. Então, mas eu tenho certeza que vocês já sabem quais são os sintomas de arsênico, não sabem? Vamos lá. O que é que a gente tem em arsênico? Ansiedade, inquietude, medo da morte, medo de ficar sozinho. Uma pessoa perfeccionista, detalhista, que tem medo de errar, eu esqueci de falar isso. Bom, mas o que isso tem a ver com Covid? É claro que na Covid o processo de sensação de morte ou o medo da morte ele se torna mais evidente. Então, se tem um indivíduo com muito medo da morte, mesmo que não tenha aí o quadro relacionado a isso, você pode dar o arsênico, que pode ajudar. Só que, além dessas características mentais, fisicamente, nós temos uma sede frequente, em pequena quantidade, nós temos uma tosse não muito bem caracterizada, mas muitas vezes associada ao cansaço, muito cansaço, e muita prostração, ansiedade e inquietude. E existe uma insatisfação de arsênico. É como se ele sempre descobrisse ou desvelasse coisas erradas, né? Então ele é uma pessoa muito certinha, procura ser muito certinha, muito correta, muito precisa, muito detalhada, detalhista, meticuloso, nós chamamos esse sintoma de meticuloso, essa pessoa de meticulosa. Consciencioso é um sintoma que nós denominamos em homeopatia. Então, em homeopatia, na matéria médica, nós temos aí o estudo dos efeitos dos medicamentos, mas existem, antes do estudo da matéria médica, como nós chegamos aos medicamentos, que é a repertorização. E durante a pandemia, nós repertorizamos os sintomas próprios da doença. Só que nós precisamos, no caso, mesmo com 3 medicamentos, individualizar para termos melhores resultados com os medicamentos homeopáticos. E aí nós vamos individualizar, é claro, de uma maneira muito simples, com 3 medicamentos, né, que a gente resumiu. Existem hoje estudos que mostram 15 medicamentos para a homeopatia, né, na época de Covid, mas a gente entende que esses 3 podem ajudar bastante. Arsenicum album, inquietude, ansiedade, medo, tosse, sede com frequência, sensação de falta de ar, cansaço, não para quieto na cama, meticuloso, detalhista, tosse, febre, dores de cabeça hemicrâneas.
Fundamentalmente, é isso que a gente tem. É claro que existem várias indicações, inclusive o arsênico é um bom medicamento para quadros de broncoespasmo, de processos gástricos, de, como eu tinha dito en passant, de diarreias frequentes e náuseas, né, com vômitos, a sensação de ardor. Arsênico tem muita sensação de ardor. Mas é isso que eu estava querendo falar para vocês de arsênico. Vocês vão dar uma olhada nesse medicamento e a gente vai poder, com segurança, prescrever Arsenicum album 30CH. Porém, um detalhe, na hora de prescrever, nós não vamos prescrever o Arsenicum com este nome, nós vamos prescrever de acordo com o código que estamos usando na randomização. E por que nós estamos fazendo isso? Para que o paciente não se automedique ou prescreva esse medicamento para vizinhos, amigos, familiares. Então, nós precisamos tomar o cuidado de usar o código e anotar na ficha desse paciente o número do medicamento. Está escrito ali no frasco. Então, deu o arsênico, pega na caixinha, a gente não vai saber se é o arsênico mesmo ou se é o placebo, porque cada caixinha você tem a randomização dos medicamentos, e aí você dá o medicamento para o paciente, dá o medicamento, dispensa o medicamento, e você escreve o nome do medicamento, ou desculpe, o nome que está codificado na randomização. Bom, é isso, e mais uma vez a gratidão aí. Certamente nós teremos resultados surpreendentes com o remédio homeopático. Espero que isso aconteça na prática de vocês e que vocês possam se dedicar um pouco a esse estudo de medicamentos na matéria médica. E depois nós vamos aprofundando isso, detalhando as ações e buscando um medicamento mais apropriado para essa doença, nesse surto, e também para pacientes. A ideia é que vocês se apropriem desses medicamentos e, nos casos, quando necessário, se houver essa identificação dos sintomas do paciente com os sintomas do medicamento, saber prescrever o medicamento homeopático, que não tem grande dificuldade. Mas é importante também saber acompanhar a evolução dos sintomas. Por quê? É através dos sintomas que nós, em homeopatia, sabemos se o medicamento está atuando bem ou está demorando demais, ou se é o medicamento equivocado ou não. Somente após o uso do medicamento é que a gente vai ver os resultados. De qualquer maneira, o uso de arsênico é um medicamento de uso frequente, um medicamento importante, é um medicamento capaz de trazer benefícios significativos ao aparelho respiratório. E é claro que o estudo da matéria médica, da repertorização dos sintomas de Covid, ele nos dá a tranquilidade de que esse medicamento pode ser usado de maneira apropriada dentro da dinamização da diluição prescrita. No caso, 30CH. 30CH é 30 centesimal Hahnemanniana. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Esperamos que em breve a doutora Ivana possa nos contemplar com uma aula sobre a ação do medicamento homeopático. É isso aí, um grande abraço a todos. Daqui a pouco a gente volta falando de outros medicamentos. Lembrando que tem alguns, quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem inclusive alguns vídeos interessantes que eu vou deixar o endereço aí para vocês. Um abraço a todos, até breve. Espero que tenhamos bons resultados, sucesso e tranquilidade. É preciso que a gente tenha muita tranquilidade nesse momento de crise. Abraço, saúde e paz a todos.